Olá, pessoal! Este é mais um vídeo do Shoujo Café. Não sei em que horário você vai estar assistindo esse meu vídeo, mas eu quero falar de duas coisas. Esse é mais um vídeo da série Mangás que eu gostaria que saíssem no Brasil, que cada vez que eu filmo alguma coisa eu coloco um título diferente, mas basicamente é isso. E eu vou comentar duas coisas, né? Os mangás que eu gostaria que saíssem no Brasil, na verdade mais de um, porque estão relacionados a um autor em particular. Mas também comentar uma coisa. Ontem a JBC, e eu espero que o vídeo vá ao ar hoje, dia 26 de maio, quando eu estou gravando, ontem a JBC anunciou o mangá My Broken Mariko. No primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal, né, para o canal blog, né, Show de Café, e que entrou no ar em 8 de março, eu comentei que eu gostaria de ver My Broken Mariko no Brasil e que eu tinha certeza que ele já estava licenciado. Não sabia por quem, realmente não esperava que fosse a JBC, mas é um mangá de um volume que ganhou praticamente todos os prêmios aos quais concorreu no ano passado. Até antes de descobrir que tinha um volume só, eu imaginava que era uma série, né? Mas é um mangá só, né? É um volume só, aliás, menos de um volume, porque ele traz a história que é o My Broken Mariko e traz um extra que também é muito bom. Eu quero até pontuar uma coisa. Na segunda-feira, houve uma live da JBC com J-Box, Shoujo Mangá, não somente flores, algo assim, em que se falou da história do Shoujo Mangá. Estavam lá presentes dois editores da JBC, gente com muita experiência, e mais o pessoal do J-Box, uma delas a Paty, né, a Patrícia Machado, que é minha amiga, foi ela que disse, assiste lá, vai lá, tá presente. Eu até participei bastante do chat. Então, fizeram um histórico do Shoujo Mangá, e a gente sabia, porque tinha sido previamente anunciado, que seria feito um anúncio. Ao longo lá da conversa, o Marcelo Del Greco fez questão, né, de tentar erudir a ideia de demografia, que seria o público-alvo prioritário de um determinado produto, né, e dizer que o que importava é se era bom ou se era ruim o material. No final das contas, o que foi anunciado foi A Princesa e o Cavaleiro. My Broken Mariko foi anunciado ontem. Por que eu estou falando isso? Porque ao anunciar um mangá, que é um mangá feminino, né, fora, né, de uma live que discutiria a história do shoujo mangá, e o josei ele é basicamente um shoujo para mulheres adultas. Até no Japão há discussão, né, no mercado editorial, se josei é separado de shoujo ou não é. Eu, particularmente, separo, mas eu não sou mercado editorial, né? Não é a mesma coisa que falar que shoujo é o que sai em revista shoujo, porque isso é uma ideia, né, que é amplamente reconhecida no Japão e fora do Japão, ou que sai num selo, né, que é voltado para as mulheres, quando a gente fala de games, quando a gente fala de novels, que de repente vão ser adaptadas posteriormente para animação, o que quer que seja. No caso, né, dessa separação entre shoujo e josei, a coisa ainda não está muito bem assentada. Acredito que estará em algum tempo, mas não está muito bem. Então, quando você separa My Broken Mariko do resto, né, da história do shoujo, você está querendo vender para um público mais amplo, que ainda continua aquela história que se é para mulher eu não ponho a minha mão, que é uma coisa muito velha. Eu estou cansada de ficar falando disso faz 20 anos, mas a ideia é essa, né? Um preconceito contra aquilo que, nas suas origens lá no Japão, tinha como objetivo o público feminino. Mas My Broken Mariko fez muito sucesso e extrapolou a sua demografia e provavelmente eu, né, vou fazer outra previsão, não tem bola de cristal, é uma coisa muito óbvia, né? My Broken Mariko vai ser adaptado para o cinema. E eu acredito que é adaptado para o cinema com pretensões de concorrer a premiações internacionais, como já aconteceu com outras, né, adaptações de mangá, por conta da universalidade do tema, que não é, eu discuti isso hoje com meu marido bem de manhã, né, porque ele acha que não é algo relevante você, que é o ponto de partida da história, né, você sequestrar as cinzas de alguém, porque culturalmente, fora do Japão, a ideia, né, de guardar as cinzas, de venerar as cinzas, não é algo reconhecido. Mas o tema do My Broken Mariko
e eu não vou contar a história para vocês, eu já até comentei mais lá no vídeo do 8 de março, é outra coisa, né? É a questão do silenciamento em relação à violência sofrida pelas crianças e adolescentes, que é um tema universal, em que muitas vezes os adultos ao redor fecham os olhos, e neste caso você tem a protagonista, que não é a Mariko, né? A Mariko que foi quebrada, né? Que se quebrou, mas a amiga dela, a melhor amiga, que era criança também, que era adolescente também, que sempre observou, né, o quanto essa menina sofria e não tinha como pedir ajuda, porque ninguém queria ajudar. Né? Então, esse é o ponto de partida da história. Por isso que a história é universal. Porque a questão dos abusos sofridos por crianças e adolescentes no ambiente familiar ainda é um tema tabu. Né? Você tem denúncias, mas, por exemplo, no Brasil, todo dia que você abre o noticiário, você tem esses casos se acumulando. Violências, né, que resultam muitas vezes na morte da criança. Quando isso acontece, isso vira notícia, mas até uma insensibilidade da população em relação aos casos quando são de crianças pobres ou quando são de adolescentes, que muitas vezes falam assim: ah, não, já tinha 14 anos, já tinha 15 anos, sabia o que estava fazendo, mesmo quando a gente está diante de situações de extremo abuso, de estupro dentro de um ambiente familiar, de gravidezes forçadas, de abortos forçados ou de meninos e meninas que, por terem sua identidade de gênero questionada pela família ou sua orientação sexual questionada pela família, são agredidos, são expulsos de casa, mas falam assim: ah, não, era um sem vergonha mesmo e tem que se virar. Então, assim, o tema de My Broken Mariko não são as cinzas, embora eu acho que isso, para quem lê mangá, é perfeitamente compreensível, né, a importância das cinzas de uma pessoa, o leitor regular de mangá, claro, mas é a questão da violência. Então, eu acho que a JBC está de parabéns por lançar My Broken Mariko. Se ela não lançasse outro, lançaria. Mas eu acho muito curioso que o anúncio tenha sido feito não na live de shoujo, onde foi anunciado um relançamento da Princesa e o Cavaleiro, que é importante, é um mangá marco do shoujo mangá, mas já foi lançado previamente e é um mangá que vai estar direcionado principalmente para um público mais velho, que é aquele que pode pagar, que é aquele normalmente que ainda tem emprego no Brasil, né? Ou para os estudiosos de mangá. Não estou me desfazendo da Princesa e o Cavaleiro de forma nenhuma, ou da importância desses lançamentos, mas eu acho muito perigoso, e discuti isso longamente ontem, né? De manhã com colegas lá no Facebook, que você esteja especializando o mercado, tendendo a uma especialização do mercado de mangá brasileiro que já é ridiculamente pequeno, né? Um amigo estava comemorando vendagens que foram reveladas as tiragens, né? Que tal mangá esgotou e foi reimpresso. Qual era a tiragem desse mangá? 2.100 exemplares, se não me engano. 2.100 exemplares é uma tiragem ridícula. Mas, se as editoras, né, elas podem viver de tiragens tão pequenas, cobrando, né, preços elevados por mangás que têm um acabamento de luxo, que seja, né, é uma opção capitalista legítima. Pode não ser aquilo que eu acho mais interessante, mas é legítima essa opção. Nós estamos longe daquele mercado inicial onde nós tínhamos tiragens enormes, né, de alguns mangás muito populares que acabavam servindo, né, de sustentáculo e de base para venda, né, de outros que teriam tiragens menores. Agora, a gente não sabe. Vendagem se revela quando se quer. Tiragem se revela quando se quer. Então, não existe nenhuma regulamentação que force, ou seja, né, ou recompense as editoras por nos dar esse tipo de informação. Então, eu nem me estresso mais com isso. Mas fico feliz por My Broken Mariko vir para o Brasil, custando o que custar. Pode, de repente, sair com a encadernação americana, que é muito boa, excepcionalmente linda e tal. Se sair com a encadernação americana, eu imagino que vai custar lá na casa dos R$ 100. Um volume só. Vale a pena ter My Broken Mariko? Vale. Eu tenho versão Kindle, né, a edição americana, e comprarei a versão brasileira. Agora, né, de novo repito, é curioso que separem um mangá feminino para ser anunciado no dia seguinte e não numa live sobre. É claro que, vamos dizer, não, é porque queríamos falar do clássico A Princesa e o Cavaleiro, mas quem assistir a live, eu deixo o link para vocês, vocês vão ver que o tempo inteiro os editores da JBC
tentando, se não desqualificar, né, a ideia de demografia, puxar o assunto para outros que não fossem efetivamente shoujo mangá. Então, vamos falar de outra coisa, não de shoujo mangá, mas deixa quieto, né? Senão esse vídeo fica muito grande e vamos ao assunto de hoje, né? Que é falar dos mangás que eu gostaria de ver no Brasil, que são os mangás adaptados de Jane Austen, a autora britânica. Então, vamos lá. Jane Austen é uma das minhas autoras favoritas de todos os tempos. Quem frequenta o Shoujo Café sabe que eu fiz resenhas de várias das produções, né, das adaptações baseadas em livros de Jane Austen, as de Orgulho e Preconceito, acho que das importantes, das maiores, tirando musicais, tirando adaptações modernas, só falta mesmo o filme de 2005. E fiz todas as adaptações, né, as resenhas de todas as adaptações possíveis de Emma. Falta de Persuasão, fiz das duas de Razão e Sensibilidade, de 2008 sim, de 1995. Fiz também duas resenhas de Mansfield Park. Não fiz ainda de Northanger Abbey, estou devendo, mas farei assim que possível, né? Enfim, Jane Austen, ela nasceu em 1775 e faleceu prematuramente em 1817. Ela produziu vários escritos, mas os romances completos, né, foram poucos, né? Quando ela morre, ela deixa inacabado um romance que acaba de ser, né, adaptado para a televisão britânica, foi adaptado pela ITV em 2019, que é o Sanditon, e que agora, né, este ano, em 2021, depois de luta dos fãs, eu não sou fã dessa minissérie, eu achei muito ruim, mas ela tem um fandom bem grande, que junta gente que é fã de Jane Austen com gente que é fã da série em si. Ela conseguiu a confirmação de mais 2 temporadas de adaptação. Então, ela é a primeira temporada de 2019 e agora, em 2021, confirmaram que teremos uma segunda e uma terceira temporada. Nada do que Jane Austen escreve, né, é passível de ser transformado em séries de várias temporadas. Eu não acredito nisso. E Sanditon só teve 11 capítulos, ela morreu e deixou inacabado. E quem lê esses 11 capítulos e conhece minimamente a escrita da autora sabe que eles estão rascunhados, né? Que é aquilo que é uma primeira escrita, talvez uma segunda escrita, e que logo ela iria desenvolver ainda muita coisa que está ali. Para você ter uma ideia, quando termina o 11º capítulo, o mocinho da história está chegando ali na história, então ele nem estava lá. Mas muito bem, Jane Austen teve adaptações para mangá, muito poucas pelo que eu consegui mapear, infelizmente, e são adaptações que foram feitas para o selo Emerald Comics da Ozora, a editora Ozora. Durante muito tempo foi a responsável pela publicação das adaptações dos romances Arlequim, são aqueles romances de banca, e a Jane Austen, assim como outras autoras que não necessariamente escreveram romances românticos, né, populares, né, de banca, acabam recebendo adaptações para mangá dentro desses mesmos selos que publicavam os Arlequim. Hoje a Arlequim no Japão publica separado, se separou da Ozora, você não tem mais nada Arlequim dentro lá da página da Ozora, que eu tenha percebido. Talvez eu esteja errada, se eu estiver errada alguém pode me corrigir. Então, inclusive as revistas Arlequim, elas nem aparecem mais na sequência das revistas publicadas pela Ozora. Mas muito bem. Eu consegui localizar 4 adaptações de Jane Austen para mangá. Eu tenho 3 dessas adaptações em casa e uma delas eu não consegui comprar. E agora, né, ainda consegui achar numa loja de usados no Japão, mas estou pensando se vale a pena importar, dado o preço do dólar hoje em relação ao real, né? Mas muito bem. Então vamos começar não pela primeira a ser lançada, mas pela mais recente, né? Que é a adaptação de Emma, da Yoko Hanabusa. Quem é a Yoko Hanabusa, né? Ela é uma mangaka que estreou em 1978 e ela publicou muito shoujo, né? Na Nakayoshi, nas revistas para meninas menores. A grande obra, a obra de maior sucesso dela, antes dela migrar para fazer adaptação de romances românticos,
foi Lady, né, que é um exemplar muito tardio, né, daqueles mangás que faziam muito sucesso lá na década de 1970, que são as histórias de meninas órfãs, né, meninas louras órfãs. Então, o Lady ele foi publicado numa revista que não existe mais, chamada Hitomi Comics, entre 1987 e 1993. Teve 12 volumes e fez muito sucesso porque foi convertido para animação. Então, em 1987, vai receber uma animação com 21 capítulos. E depois ela tem uma continuação chamada Hello, Lady Lin. Lin é a protagonista, que vai ter mais 36 episódios. Essa adaptação, né, da Yoko Hanabusa, do Lady, ela é interessante porque ela começa com uma história de garota loura órfã e rica, né, que tem que ser aceita a sua família. Então, a mãe é japonesa, o pai é inglês, ela vai para a Inglaterra com a mãe morre no caminho, o pai a acolhe, ela tem uma irmã que a princípio não gosta dela, depois ela passa a ter o elo lá com a irmã, mas aí eles ficam pobres, e, enfim, né? E a segunda parte da história, ela está num colégio interno, onde ela é do clube de equitação. Então aí vira, né, um mangá de garota loura, mas que também é um mangá anime de esporte, na medida que vai falar desse esporte que é equitação e tal, cavalinhos e coisas assim. A autora, ela vai, né, adaptar filmes também, filmes, romances para mangá, então ela adaptou o Roman Holiday, né, que é o filme com a Audrey Hepburn. Aqui no Brasil ficou A Princesa e o Plebeu, então tem a adaptação desse livro feito por ela. E aí, ela vai depois, 2011, se não me engano, está aqui em algum lugar essa data. Eu guardei a data da outra adaptação que ela fez e não guardei a data daqui, mas é 2011, guardei sim, está escrito aqui. Ela vai fazer a adaptação de Emma. Emma é o romance da Jane Austen que tem mais páginas, né, o mais grosso de todos eles, que tem como protagonista a única mocinha rica da Jane Austen, né, que é aquela menina que é a caçula, mimada pelo pai, que é hipocondríaco, que vive uma vida muito entediante, e a principal ocupação dela é tentar casar as pessoas, servir de cupido, mas ela é incapaz de perceber, né, que o vizinho, né, que todo dia vai visitar, é apaixonado por ela e ela só vai descobrir isso lá no final. E todos os planos para unir pessoas dela ao longo do livro, quando começa o livro, ela conseguiu unir duas pessoas de forma real, né? Mas depois todos esses planos dela fracassam. Então, a Yoko Hanabusa, eu particularmente não sou muito fã do traço dela para Emma, né? Eu acho o traço dela, ela é uma boa desenhista, mas ela tem aquela situação, né, que acontece com muitas autoras de mangá Arlequim, que é quando elas saem do shoujo para o Arlequim, elas desenham, não de uma forma não tão elaborada quanto elas faziam quando desenhavam para as revistas shoujo. A gente que não, né, que mantém a bola lá em cima, mas são poucas as que fazem isso. É um mangá muito bonito, ela desenha muito bem as roupas, ela é muito cuidadosa. E aquilo que eu falei, né? Aliás, eu não falei ainda. Jane Austen tem um fandom muito grande no Brasil. Já se lançaram aqui no Brasil vários quadrinhos adaptados de obras da autora, mas nenhum mangá. Não mangá feito no Japão, tá? Então, porque nos Estados Unidos se fizeram adaptações. Inclusive, eu li e resenhei uma delas lá para o Shoujo Café. Achei muito esquisita, diga-se de passagem, né? De Orgulho e Preconceito. Mas, no fim das contas, né, o mercado brasileiro ainda não recebeu nenhum mangá baseado em Jane Austen. E eu aposto com vocês que se saísse qualquer um aqui, e se saísse principalmente com a devida propaganda, que é chegar nos grupos de mulheres e fãs em geral da autora e dissesse, olha, vai sair um mangá, muita gente iria correr para comprar, mesmo não tendo nenhum contato com o mangá.
Aliás, você pode, se você conhece Jane Austen, você pode folhear o mangá em japonês e entender perfeitamente o que está acontecendo. A Yoko Hanabusa, ela fez outro mangá adaptação de Jane Austen em 2017, ou seja, no ano do bicentenário do falecimento da autora, que foi em 1817, e no ano de lançamento de Persuasão, que é o seu último romance completo. Então, Persuasão, eu não tenho na minha casa, eu gosto muito desse romance, mas eu não fiquei sabendo quando ele tinha sido lançado, então é esse que eu estou, se compro ou se não compro, porque eu acho, da última vez que eu procurei, ele não estava esgotado, não tinha como comprar, nem usado. Agora parece que tem, e não é a edição com esse tipo de capinha aqui, é uma edição com uma capa muito mais bonitinha, tá? Que vai aparecer aí no canto em algum momento. Então, assim que eu puder, eu vou comprar. Então, a Yoko Hanabusa fez Emma e fez Persuasão. Eu não consegui identificar, olhando o Emma da Hanabusa, nenhuma influência muito evidente de alguma adaptação em particular de Emma, seja para o cinema ou para a TV. Aquela página final aqui, né, bem no finalzinho, eu acho que é uma referência à adaptação para o cinema, porque na capa do DVD a Emma aparecia com a xícara de chá, tá? Mas ao longo do mangá eu acho que ela trabalha, né, com as influências, mas não fica muito claro. O que é bem diferente, muito diferente, da adaptação de Orgulho e Preconceito. Em que aí fica muito claro, né? Claro, claro, claro. Feito o dia mais ensolarado, que a autora ela usou como referência tanto a série da BBC de 1995 quanto o filme de 2005. E essa versão, né, que é da Reiko Mochizuki, né, que foi quem desenhou, de Orgulho e Preconceito, ela é a única que é em 2 volumes. Né? Seria muito benéfico que a versão de Emma, de Persuasão, ou a outra adaptação feita pela Mochizuki, que é de Razão e Sensibilidade, também fossem em 2 volumes, mas não são, né? Que é o que a gente precisa lidar com isso. Né? Aí você tem que comprimir acontecimentos, diminuir, né, a densidade da história, por assim dizer. É como, no final das contas, uma adaptação para o cinema, que você comprime as coisas. A Reiko Mochizuki, ela é uma desenhista, acho que mais adequada a essa adaptação de Jane Austen do que a Hanabusa, mas ela também, porque eu já vi mangás dela, né, que são mangás publicados em revistas comuns, ela sempre publicou, não acho que não há nada dela em revista shoujo, ela começa publicando Josei, ela continua publicando Josei e eventualmente ela vai lá e publica um Arlequim, que também é Josei, né, no final das contas. Ela desenha melhor, né, embora ela desenhe muito bonito, essa página no original com certeza ela era colorida, né? Ela desenha bonito, mas ela desenha mais bonito ainda quando não é uma adaptação, tá? Esse é o Mr. Darcy. Ela, se você conhece a história, você consegue acompanhar. Eu acho que ela inspirou o visual da sua Elizabeth Bennet na Elizabeth da série de 1995. Tá muito claro, os penteados, até a cena em que ela está sentada na cama com o cabelo solto é igualzinha lá na série da BBC. Mas o Darcy não parece com o Colin Firth, né? Ele está muito mais para o Darcy de 2005 do que o de 1995. Como acontece na maioria das adaptações, menos em Orgulho, Preconceito e Zumbis, Mr. Collins ele sempre é desenhado de uma forma diferente daquilo que ele é descrito no livro, né? Que ele é um sujeito muito alto, né? Meio com dificuldades de coordenação motora, braços muito grandes, pernas muito grandes. Então aqui ele é baixinho, ele é feio, ele é gordinho, e parece mais velho do que ele é, porque o Collins ele é mais novo que o Darcy, ele é mais novo que todos eles, né? Que os homens da história, né? Essa é a Lady Catherine de Bourgh, que ela fica muito bem, né? Ela é uma das personagens assim melhor desenhadas aqui
da história, né, bem marcada, e é interessante que ela não bebe nem em 1995, a expressão dela não parece com a atriz de 95, nem parece com a atriz que fez em 2005. Então houve uma escolha por fazer a Lady Catherine diferente, né, do que aparece nas adaptações, né? Aqui nós temos a cena do pedido, né, do primeiro pedido do Mr. Darcy para Elizabeth, que segue o livro na medida que acontece dentro, né, de casa, não num ambiente externo. O filme de 2005 foi no meio da chuva, uma coisa assim. Mas nós temos o quase beijo, que foi inventado lá para o filme de 2005. Quase beijo da mocinha e do mocinho quando eles ainda se odeiam. Mas aí, mais lá na frente, quando a Elizabeth está visitando a casa do Darcy, né, e é comum essas grandes casas inglesas desde o século XIX serem abertas ou parcialmente abertas para visitação, né, era uma das formas até de sustentar essas residências. O Darcy chega e ele está, né, nós temos uma versão aqui, uma versão da cena da camisa molhada do Darcy que foi inventada para a série de 1995. Então, o mangá de Orgulho e Preconceito, feito pela Mochizuki, ele vai beber nos dois filmes, né? No filme de 2005, nas duas adaptações, desculpe, na adaptação de 2005 e na adaptação de 1995. Então, é importante frisar isso. Já a adaptação de Razão e Sensibilidade, que foi o primeiro livro de Jane Austen publicado, não foi o primeiro escrito, então ele foi publicado em 1811. Orgulho e Preconceito em 1813. E Emma eu tenho que checar, mas eu vou botar a data, vai aparecer em algum lugar. Aqui eu já percebo uma influência muito grande no visual das meninas, né, do filme de 1995, principalmente a Marianne, né, que é a filha do meio, a filha sonhadora, a filha romântica, que é a Kate Winslet, né, o cabelo, a forma como ela é mostrada, né, aqui. Também a menina, né, a filha caçula, também vai ter a aparência do filme de 1995 também. Já o Edward Ferrars, né, que é o mocinho, né, por quem a filha mais velha, a Leonor, se apaixona, parece que ela contratou o Darcy do Orgulho e Preconceito para participar aqui da adaptação de Razão e Sensibilidade. O mesmo ator, né? É a mesma personagem, no final das contas, desenhada da mesma maneira, quando são personagens muito diferentes, né? Ela perdeu a chance de desenhar o mocinho de outra maneira. Então, é um mangá mais curto, a inspiração é muito forte do filme de 1995, apesar de, na época do lançamento, né, 2010, então foi antes de Emma, né, o lançamento de 2010, você já ter a última adaptação da BBC do cinema, né? E agora já o Willoughby, né, que é o sujeito que é o mau caráter ou de caráter dúbio da história, ele não vai ser inspirado na aparência de ninguém, nem da adaptação de 1995, nem da de 2008. Aliás, eu não comentei, mas o Wickham, né, que é o similar do Willoughby de Orgulho e Preconceito, ele é inspirado diretamente no visual do Wickham do filme de 2005, né, do ator que faz a personagem lá. Igualzinho, 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 né? Justifica-se, né? Eu entendo a ideia, né, da autora. Já o coronel, né, Coronel Brandon, né, que é mais velho, que se apaixona pela Marianne, ele também não parece, né, com nenhuma das duas adaptações, né, ele é bem diferente. Então, a história, né, ela vai ter que ser mais comprimida, apesar de ser um romance bem mais longo, e, no fim das contas,
temos a cena ali da chuva, da Marianne sendo carregada, né? Acho que o Coronel Brandon aqui, ela não conseguiu, a autora, dar para ele, né, o peso da idade, né? Que ele era um homem de 35 anos que parecia ter mais de 35 anos. De qualquer forma, né, foram essas as adaptações de Jane Austen que eu achei. Como eu falei, qualquer uma delas lançadas no Brasil, sendo anunciadas nos grupos de Jane Austen, entre as fãs, nos sites que falam de Jane Austen, certamente elas venderiam, tiragens ridículas ou não, elas venderiam, e seria um sucesso, até porque, na média, elas são bem melhor desenhadas do que o material que já saiu aqui. Na média, né? Bem melhor desenhadas. E são adaptações bem feitas e fiéis aos originais, né? Fiéis aos livros e dialogando, né, de forma interessante com os filmes. Eu falo que são poucas adaptações de Jane Austen, porque se eu comparo, por exemplo, com Little Women, né, que é um livro que eu gosto muito, Little Women teve muito mais adaptações, assim. Eu me lembro de cabeça, acho que foram 4 adaptações para mangá, mas aí é mais compreensível, porque você tem aquela fase da adolescência das meninas que cai como uma luva para as revistas shoujo, principalmente para um público mais jovem. Então, não são nem adaptações completas da história, ou o foco principal é na primeira parte da história e não na segunda, né? Da Jo adolescente, com as irmãs, com Laurie, do que propriamente as meninas adultas. Então é isso, esse é mais um vídeo do Shoujo Café. Desculpem a demora, mas o problema é que eu estou muito trabalho. Mesmo o blog, ele não tem publicado todos os dias. Professor em teletrabalho trabalha muito mais do que presencialmente, apesar daquilo que as pessoas acreditam, né? Vocês devem ter ouvido de fundo som de gato, etc., porta batendo. Tudo isso acontece quando você está gravando um vídeo em casa, pelo menos na minha casa, que tem vários gatos, que tem cachorro, que tem criança, e às vezes a gente tem que parar, né, e cuidar de temas muito mais do cotidiano, né, de fazer tarefas domésticas, então tudo isso impacta no nosso tempo e na qualidade. Eu espero que o vídeo tenha ficado pelo menos bom, e amanhã, se o vídeo entrar hoje no ar, espero que entre, então no dia 27, aliás, começa hoje, né? Está acontecendo mais um encontro da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, a ASPAS, com vários trabalhos acadêmicos, né, falando de quadrinhos, não só de mangá, de quadrinhos em geral. Então, eu vou estar participando amanhã, ainda não montei meu trabalho, a apresentação do meu trabalho, vou estar falando amanhã, falando sobre mangá, falando sobre autoras de mangá. Então, é um evento aberto, eu vou colocar, e online, eu vou colocar para vocês o link, deixo aí na descrição ou no primeiro comentário fixado para que vocês possam ver. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deem like ou dislike, enfim. Se gostaram, passem o vídeo adiante. Se gostaram, acompanhem os vídeos do canal. Infelizmente, não é um canal para o Shoujo Café, então pode eventualmente eu publicar qualquer coisa que não seja relacionado. Não é nada profissional que eu estou fazendo aqui, né? Como tudo, né? É algo que eu faço quando eu consigo encaixar nos meus horários. Mas é isso, um grande abraço para vocês, obrigada por assistirem, até mais.